Olá e bem-vindo de volta ao Hardware.info. Neste tutorial, vou mostrar como usar o botão de energia para o Google Assistant, Gemini ou Bixby. Vamos começar. Agora, é realmente simples. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente pressionar e segurar o botão de energia por um momento. Então, se eu fizer isso agora, como você pode ver, para mim é o Google Assistente. E se você quiser ver como realmente mudar o assistente no seu telefone Samsung para um diferente, você pode simplesmente assistir. Eu não me importo se você quiser ver como realmente mudar o Google Assistant para, por exemplo, Gemini ou Bixby. Você pode assistir outros tutoriais sobre esse tópico. Então, se você achou este tutorial útil, por favor, considere curtir e se inscrever.